O senhor tem falado de tornarmos testemunhas fidedignas da nossa própria experiência. É esse o momento de falarmos sobre a interpretação do texto escrito. Na faculdade de Direito, ouvi um professor de filosofia dizer que, aspas, extrair sentido de um texto é o mesmo que extrair sentido de uma garrafa. O leitor antes atribui sentido ao texto, fecha aspas. Essa afirmação não me convenceu. Em que medida a experiência que temos das coisas diferencia da experiência que temos do contato com o texto escrito? Muito bem. Em primeiro lugar, não precisa dizer que esse seu professor é uma besta quadrada. Tá certo? Não precisa nem dizer porque, tão logo ele disse isso aqui, nós não captamos sentido nas coisas, nós atribuímos sentido a elas. Você tinha que perguntar, mas professor, o senhor quer que eu capte algum sentido no que o senhor falou ou que eu atribua algum sentido? Se os textos escritos à fala humana não tem sentido nenhum e o ouvinte é que capta, o ouvinte é que atribui, então você pode projetar sobre o que o professor está falando o sentido que você quiser. A não ser que ele demonstre que a fala dele é uma exceção a essa regra geral que ele acabou de dizer. Quer dizer, todas as frases não têm sentido algum. É o ouvinte que projeta, exceto esta minha que já vem com o sentido pronto. Então, por que, professor? O que a sua fala tem de tão privilegiado que ela vem com o sentido dela, em vez de eu poder projetar um sentido a meu modo, tá certo? Já que o senhor diz que todas as palavras, tudo que é escrito, tá certo? Não tem sentido algum e o ouvinte aqui projeta. Em segundo lugar, temos um problema pior ainda. Quando você projetou o sentido, esse sentido, por sua vez, tem sentido ou tem que haver um outro sentido que é projetado nele? Por exemplo, eu li que a zebra é um animal listrado, mas eu quero entender que a zebra é um animal xadrez. E digo para mim mesmo, a zebra é um animal xadrez. Mas isso tem algum sentido ou posso projetar algum outro nele? Eu posso entender, por exemplo, que ser um animal xadrez quer dizer ser um animal com bolinhas. E assim por diante. Quer dizer, isso é de uma tal estupidez que não me... Sabe, quando o sujeito diz isso, você tem que levantar e dizer, cala a boca, burro. Você não pensou um segundo no que você está falando. Você ouviu uma frase, você ouviu falar que tem um negócio chama estética da recepção, ou coisa assim, ou ouviu falar desse construcionismo, e ouviu alguém dizer isso e você se apegou a essa frase. E você mesmo não examinou um único minuto para ver o que ela pode querer dizer. Tá certo? É claro que quem quer que diga ou escreva alguma coisa, não espera que o outro apreenda exatamente o que ela quis dizer. Ele vai aprender naturalmente, o ouvinte pode introduzir uma ligeira modificação de nuance, mas acontece que, se o ouvinte não pode captar aquilo que foi, o ouvinte, o leitor, não pode captar aquilo que foi dito ou escrito, com toda a exatidão, o sujeito que escreve e diz também não pode expressar com toda a exatidão. Portanto, toda a expressão já vem com um certo coeficiente de arranjo, tá certo? De modo que as várias alterações se compensem. Isso aí é automático na linguagem. Não é isso? Por exemplo, se eu falo a palavra mãe, eu sei que o ouvinte não está tomando como exemplo fundamental de mãe a minha mãe, porém a sua própria. Não é normal? Mas eu mesmo já sei disso. Entendeu? E esta compensação já está dada no próprio tecido da linguagem. Então ela não precisa ser sequer feita de maneira consciente e deliberada, porque ela se faz sozinha. Então, mas de pequenos desvios, pequenos desacertos que possa haver na comunicação, alguns camaradas deduzem que sempre está tudo errado. Quer dizer, o que quer que você diga jamais será captado como tal, mas o ouvinte vai projetar uma outra coisa. Eu digo, mas escuta, mas como é que o ouvinte vai saber o que foi que ele projetou? Que barulho é esse? Tem uma voz aí. Matheus. Gente falando na rua.
Então, o coitado do ouvinte, né, você disse, a zebra é um animal listado. Ele ouviu, a zebra é um animal xadrez. Muito bem. Então, logo ele disse isso, ele escreve. E quando ele vai ler? Tem algum sentido ali? Ou ele vai ter que projetar um novo? Vocês estão entendendo que esse negócio é cômico, é patético, na verdade. Isso é uma coisa de um psicastênico, de um mongoloide, um idiota, que está repetindo frases que ele nunca examinou e não tem a condição de examinar. Então, o problema é que essas pessoas estão sendo aceitas em números cada vez maiores como professores universitários. E vocês que são alunos, vocês aceitam isto. E vocês querem fazer o exame e querem que este idiota os aprove. Então você tem que se submeter ao julgamento do imbecil. E vocês não estão percebendo que isso não é uma situação normal de ensino. Quer dizer, professores bons, professores semicultos sempre existiram, mas acontece que hoje o negócio ficou epidêmico. Normalmente, uma taxa de professores incompetentes, bom, no meu tempo era 30%, 40% no máximo. Se passasse disso, você ficava alarmado. Agora, hoje em dia é obrigatório você ser incompetente, é obrigatório falar essas coisas. E as pessoas daqui, bom, mas como é que nós temos que fazer um arranjo? Eu digo, você não tem que fazer arranjo nenhum, você não tem que se adaptar a essa situação jamais, você tem que quebrar essa situação. Como lidar com um animal deste? Desmascare-o, prove que ele é um incompetente, ele ficará morrendo de medo de você e dará 10 para você até o fim do curso para você ficar quieto. É a única maneira de lidar com isso. Não tente agradá-lo, não tente se adaptar a isso, porque você vai se dar muito mal. Quanto mais você fizer isso, mais o sujeito vai te oprimir e vai te boicotar. Com essas pessoas, vamos dizer, você está lidando aqui com uma pessoa que acredita num treco desse, tá certo? É evidentemente um doente mental, mas é uma pessoa desqualificada, um ser humano normal, então não pode acreditar nisso um único minuto. Por exemplo, quando ele diz, extrair sentido, veja a imagem que ele usou, extrair sentido de um texto, também que extrair sentido de uma garrafa. Ele quis dizer extrair sentido de uma garrafa é totalmente absurdo. Eu digo, se você não extrair sentido de uma garrafa, você não sabe usá-la, meu filho. Hã? Por exemplo, aqui tem uma garrafa térmica e tem uma garrafa de Coca-Cola. A forma delas mostra o quê? Um significado, que é o uso que o fabricante espera que você faça daquilo. Você está entendendo? Ou seja, a forma visível do objeto transmite o seu significado. Um sujeito que nunca tenha visto uma garrafa térmica, ele vê a garrafa, mas ele não capta o significado. Ele não sabe que aquilo é uma garrafa, não como qualquer outra, mas uma garrafa feita para conservar não somente um líquido, mas a sua temperatura. Ao passo que outras garrafas conservam certas qualidades do líquido, mas não a sua temperatura. Não é isso? Por exemplo, a garrafa de Coca-Cola conserva o líquido e conserva o gás. Tá certo? Impede que o gás se evapore. Não é isso? E a garrafa foi feita para isso. Agora, a outra garrafa não, ela tem que ter uma superfície interna de tal qualidade que faça com que o calor que sai do líquido volte para o líquido. Nós sabemos isso, nós estamos acostumados a usar esse tipo de garrafa, mas se você pega lá, sei lá, uma tribo recém-descoberta no deserto, tal, que nunca viu esse negócio, ele vê o objeto, mas não sabe qual é o seu significado. Ou seja, cada vez que você usa uma garrafa, você está extraindo o significado dela, meu Deus do céu. Agora, o sujeito que nem sabe que uma garrafa tem significado, como é que ele vai saber que o texto tem algum significado? E, no entanto, vocês consentem em chamar esse camarada de professor e aceitam fazer trabalhos que eles vão julgar. Então, meus filhos, depois de uns tempos de treinamento aqui, você vai entender que essas pessoas não têm autoridade nenhuma e que submeter-se a ela por 5 minutos, tá certo? É um pecado mortal de desonra à inteligência. Você está prostituindo a inteligência humana, prostituindo a autocultura, tá certo? Por uma exigência, vamos dizer, disciplinar, boboca feita por outro idiota como ele. Entendeu?
Então você não pode aceitar isso jamais. Essas pessoas têm que ser desmascaradas. E note bem, isto funciona. Vários alunos meus já fizeram isso. A hora que você desmascara. Talvez você não consiga fazer isso agora, mas treina mais um pouco você vai conseguir. Desmascara esse sujeito, prova para ele que ele é um jumento, que ele não sabe nada. Ele fica morrendo de medo e trata você bem o resto da sua vida. Você vai ter 10 o curso inteiro. É a única maneira de você se virar com essas pessoas. Então, é isso aí. Está aí meu conselho, Marcela Cristina. Esqueça este idiota.